Salve Maria! Eu sou o Padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia de Todos os Santos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste sexto domingo do tempo comum, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo continuando sua missão de levar o reino dos céus até as pessoas, através principalmente da sua presença no meio do povo, mas também através dos sinais, como as curas, a expulsão dos demônios. E no Evangelho que a Igreja nos proporciona nesse domingo, nosso Senhor Jesus Cristo cura um leproso. Como se sabe, os judeus acreditavam que as doenças e as desgraças, as vicissitudes desta vida eram retribuições pelo pecado cometido pelas pessoas. E a lepra, como possivelmente a pior das doenças daquela época, era também o pior castigo ou maldição divina, de modo que o leproso não era visto apenas como um pecador, mas como um impuro, um amaldiçoado, que deveria ser expulso do convívio social. Isto significava, portanto, que uma pessoa portadora desta doença não estava apenas condenada, provavelmente, a uma morte lenta e dolorosa, mas também a morte religiosa e a morte social. No que nos concerne, para além das questões sanitárias e influência destas questões de saúde com os mandamentos da lei divina, o que nos interessa realmente é uma interpretação, uma visão espiritual daquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos oferecer para contextualização concreta em nossas vidas. E para tanto, eu queria propor para nós 3 pontos de meditação. Em primeiro lugar, existem pessoas que realmente nos fazem tão mal que nós devemos expulsá-las do nosso convívio. Vejam bem, eu não estou dizendo que nós devemos ser nariz em pé e nos recusarmos de tratar com certas pessoas. Parecendo a dona Florinda falando com o filhinho, né? Tesouro, não se misture com essa gentalha. Não, não é nada disso. Eu estou me referindo ao seguinte: existem pessoas que têm um poder de influência negativo tão grande na nossa vida que nos levam ao pecado. Pessoas com as quais nós não temos capacidade de resistir à influência nefasta que elas têm sobre nós. Por exemplo, sabe aquela pessoa que, quando chega do seu lado, já começa a fazer fofoca e a gente não resiste e fala mal dos outros também? Ou aquele namorado ou aquela namorada que sempre fala que quer viver a pureza, mas num determinado momento fala: eu preciso de uma prova de amor, eu estou tão carente, se você não me fizer essa carícia, é porque você não me ama. O que faz até mesmo o outro namorado de refém, né? Se você não fizer comigo, eu tenho minhas necessidades, eu preciso procurar fora. Ou pessoas que nos levam a coisas ainda muito mais graves, como, por exemplo, a delitos. Pessoas que são uma influência na empresa, que fazem com que a gente cometa pequenos deslizes ou grandes deslizes, falcatruas até. Pessoas que, quando nós estamos na sua presença, nós mudamos o nosso comportamento. Aquela pessoa que a gente sai com ela e sempre que a gente sai com ela, a gente bebe ou até usa de substâncias ilícitas. Refiro-me a isso. Estas pessoas são como leprosos na nossa vida. Nós não temos o poder de curá-las,
mas elas têm o poder de nos tornar doentes espiritualmente tanto quanto elas. E é por isso que nós devemos tomar, em alguns casos, decisões drásticas, duras, e nos afastarmos, expulsarmos do nosso convívio determinadas pessoas. O segundo ponto que eu gostaria de propor para a meditação de hoje é o exame de consciência para sabermos se não somos nós, muitas vezes, os leprosos na vida dos outros. Será que o namoradinho que leva a namorada a pecar não sou eu? Será que o fofoqueiro que não me aguento e saio contando tudo para os outros ou falo mal de todo mundo, será que quem causa desestabilidade no trabalho não sou eu? Será que o arrogante que não fala com ninguém, que está sempre calado ou que olha por cima as pessoas, será que o que leva o outro a cometer pequenos ou grandes deslizes, será que aquele que merece ser excluído da vida das pessoas muitas vezes não sou eu mesmo? E que, se este for o caso, eu preciso, como São Paulo, compreender que não tenho direito de escandalizar absolutamente ninguém, mas que preciso buscar aquilo que é vantajoso não apenas para mim, ou seja, mas também para o irmão. Eu não posso de maneira nenhuma fixar meu jeito de ser e encontrar desculpas. Como, por exemplo, o meu jeito é assim, é o meu caráter que é forte, eu sou uma pessoa de opinião, eu sou uma pessoa que as pessoas é que têm que me aceitar, eu não vou mudar pelos outros. Não! Se eu escandalizo os outros, se eu levo os outros a pecar, se eu trato mal os outros, se eu afasto as pessoas de Cristo, se o meu pecado, se a minha impureza leva os outros a pecar, eu preciso sim mudar. Eu não posso olhar apenas para mim mesmo e esquecer que a minha vida tem impacto na vida dos outros, que eu sou responsável também pela salvação dos meus irmãos. E o que fazer então? Aplicar o autoexílio? Afastar-me das pessoas? Mergulhar cada vez mais dentro de mim? Não. Evidente que não. E aqui está o terceiro ponto da meditação de hoje. Se eu percebo que em mim há um pecado que é tão forte, que leva os outros a pecar, se eu percebo a impureza em mim, eu devo fazer como o leproso do Evangelho. Procurar a graça para ser curado. Entenda, no que tange ao pecado, nós não somos capazes de vencê-lo por nossas próprias forças. É a graça quem nos livra do pecado. É a graça que nos transforma. É a graça que nos converte. Mas, como dizia Santo Tomás de Aquino, o que a natureza não dá, a graça não supre. É necessário que eu peça a graça e que me coloque docilmente nas mãos do Espírito Santo, que eu me coloque docilmente nas mãos de Deus para que a graça atue em minha vida. Como o leproso do Evangelho de hoje, que procura nosso Senhor Jesus Cristo e diz: Mestre, se queres, purifica-me. Porque Deus quer te purificar. Deus não quer que você seja esta pessoa arrogante. Deus não quer que você fique ensimismado na sua timidez, que no fritar dos ovos é uma manifestação do orgulho. Deus não quer que você viva esta carência afetiva, emocional que te leve ao pecado. Deus não quer você, muitas vezes, no meio de ambientes criminosos. Deus não quer você abusando do álcool, ou pior, de substâncias ilícitas. Deus não quer ver você
mergulhado na impureza, na morte religiosa, na morte física, na morte social. Deus não quer que você seja um morto-vivo caminhando por aí. Deus quer te dar a cura. Portanto, aproxime-se de Deus, aproxime-se nesta Eucaristia e diga: Senhor, se tu quiseres, me cure da minha embriaguez, me cure da minha desonestidade, me cure do meu vício da mentira, do meu vício da masturbação, da minha sexualidade desregrada, me cure, Senhor, desta impureza que me impede de viver com os meus irmãos, que me faz uma pedra de tropeço para os meus irmãos, que me faz um leproso espiritual, um morto-vivo caminhando. Dá-me, Senhor, a graça, e eu tenho certeza que Deus te dará. Não se conforme nunca com o pecado. Não se conforme nunca em ser como você é. Na vida espiritual, quem está estagnado, na verdade, anda para trás. Lute sempre para crescer em santidade. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.